Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Jesus, a igreja louva, tua mãe louva-te. Espera que a conduza pela estrada onde vai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber no reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças, e impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos Pode a palavra aplaudir. de Deus. O amor do Senhor aos que o temem é para sempre. O amor do Senhor aos que o temem é para sempre. Só você, o amor. Força aos que o amor do Senhor aos que o temem é para sempre. Todos juntos, o amor. O amor do Senhor aos que o temem é para sempre. O amor do Senhor aos que o temem é para sempre. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Veja que maravilha, podemos celebrar essa missa louvando a Deus a maternidade de Nossa Senhora, Maria como nossa mãe, que nos educa para que sejamos filhos e filhas de Deus, no dia em que nós estamos aprofundando esse tema. Não vos conformeis com este mundo. E à luz desse tema, à luz dessa profecia, dessa ordem, dessa exortação, nós retomamos na primeira leitura a verdadeira história do ser humano. O que o autor do Eclesiástico faz aqui, nesse capítulo 17, e por isso vale a pena você meditá-lo com muita calma, ler e reler muitas e muitas vezes, é o que a Bíblia pensa a respeito do ser humano. Quem é o ser humano
aos olhos de Deus. E por isso mesmo que esse ser humano não pode se conformar a esse mundo. Explicitamente, nós temos aqui a palavra antropologia. É uma palavra que veio do grego, logia é estudo, antropos é ser humano. Antropologia é uma ciência, existe uma antropologia filosófica, existe uma antropologia teológica. É uma ciência que estuda quem é o ser humano. Eu diria o seguinte, que todos os elementos da antropologia cristã, da antropologia bíblica, nós encontramos nesse capítulo 17 do Eclesiástico. Qual é o projeto, o plano de Deus quando fez o ser humano? E isso nós precisamos ter com muita clareza, para que a gente não corra o risco de deixar-se levar pela tentação de se conformar com esse mundo. E que elementos são esses? Esse ser humano, a primeira coisa que afirma, é criado por Deus. Deus criou o ser humano. O ser humano não é um projeto fruto de etapas evolutivas da explosão do Big Bang. O ser humano é um projeto intencional de Deus. O ser humano não é fruto de um ciclo de evolução que num determinado momento, quase que por um acaso científico, tornou-se humano. A Bíblia diz que o ser humano, diferentemente de todos os outros seres, é um ser desejado, querido e criado por Deus, com um objetivo próprio. E, aliás, essa mentalidade evolutiva, essa falsa teoria da evolução, que a verdadeira evolução já está em Gênesis capítulo 1, quando vai culminar essa evolução no versículo 26, quando vai falar da criação do homem e da mulher. Essa falsa antropologia, baseada nessa, talvez até nessa ecologia moderna, ela tem o dedo do encardido, e portanto o dedo desse aeon, porque o ser humano, não sabendo o seu valor, ele vai acabar vendendo-se por qualquer preço. Quando a pessoa não sabe quanto vale, ela vende por qualquer preço. Quando uma coisa para o mundo não tem valor, também não custa nada. Então, uma das técnicas do encardido é fazer com que a gente pense que a gente não é nada, que a gente não vale nada. Um dos métodos dele, da redução, é reduzir a vida humana aos problemas humanos, para que, olhando a vida a partir dos problemas, eu tenha uma visão deturpada e estragada, e acabe agora reproduzindo através do pessimismo, do negativismo. Então, contra esse conformismo mundano, a primeira certeza bíblica hoje para nós: Deus criou o ser humano. Eu sou obra-prima das mãos de Deus. E criou esse ser humano não baseando-se em macacos ou em qualquer outro animal. É uma ofensa a Deus dizer que o ser humano evoluiu do macaco. Com todo o respeito que o macaco merece, porque em algumas coisas o macaco é muito superior a nós, principalmente quando nós nos deixamos levar pelo pecado. Mas a Bíblia não tem medo de dizer, e o autor do Eclesiástico também, que esse ser humano criado por Deus, com os elementos da terra, portanto humano, também para não dar ideia para nós de que Deus teria criado um ser humano puramente espiritual. Não, está falando desse ser humano, eu e você, terreno. Esse ser é formado segundo a natureza de Deus, segundo a imagem de Deus. É essa grandeza que o ser humano é chamado a refletir. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Já falei isso aqui no acampamento para casais e retomamos com uma outra visão no acampamento de cura interior. Animal reproduz animal. Planta reproduz planta. Ser humano reproduz Deus. Quando um homem e uma mulher se unem, eles estão reproduzindo Deus. E é isso que o encardido não quer.
Por isso que ele nos leva para aquele esqueminha. Reduz a visão, embaralha a minha compreensão e faz com que a gente reproduza o pecado, reproduza o pessimismo. Aqui nós temos uma base sólida. O ser humano é criado por Deus, é criado humano, humus terra, a imagem e semelhança de Deus. Deus lhe determinou uma época e um número de dias. Isso aqui com certeza no grego está aeon, a mesma experiência que eu falei hoje de manhã. É uma época, Deus nos deu essa vida. E aí vem uma coisa espetacular, que a gente precisava incutir isso lá no mais profundo do nosso consciente, inconsciente, subconsciente, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa oração. Essa verdade maravilhosa traduzida de forma esplendorosa pela Bíblia Ave Maria. Capítulo 17, versículo 3, segunda linha. Esse Deus que criou o ser humano, sua imagem e segundo a sua natureza, que revestiu de força, de dínamos do Espírito, deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Repita essa frase para quem está do seu lado. Deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Agora eu repito de uma vez. O que isso significa? Não existe nenhuma força, nem do encardido, aquilo que o Padre Jonas meditava hoje logo de manhã, o versículo 19 do capítulo 5 da 1 de João, nem esse mundo que jaz sob o domínio do encardido, nem o encardido tem domínio sobre você. Está aqui. Deus deu ao ser humano domínio. O que é domina? O que é dominar? Quem sabe, o Adriano Moraes, nosso querido, que sabe dominar um touro. Põe eu em cima daquele touro para vocês verem que espetáculo. Eu não sei dominar aquele bicho. Dominar, quem sabe dominar um animal? Dominar é mandar, é ser o dono. Pois aqui está escrito que Deus deu ao Léo e a você. Pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Agora diga a ela usando o nome dela. Fulano, cicano, beltrano, estimado, querida, Deus criou você, sua imagem e semelhança. E agora o mais importante. Deu a você o domínio, a capacidade de dominar sobre tudo o que está na terra. Que verdade revolucionária! Que palavra que o encardido mais tem medo, porque a técnica dele é exatamente afirmar o contrário. Por que a gente peca? Qualquer que seja o nosso pecado. Por que a gente tem vício? Porque eu dou a essa coisa um poder de exercer domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre a televisão. Eu tenho domínio sobre a minha sexualidade. E vou dizer até mais, mesmo se eu tiver algum distúrbio, seja lá baseado no quê? Mesmo que seja baseada numa contaminação demoníaca, como nós assistimos aqui no acampamento de cura interior. E o Senhor estava em cima desse altar. Em nome dele nós fomos lá e falamos só isso no ouvido daquela pessoa que estava dominada pelo demônio, que estava sendo estraçalhada, como ele está fazendo com tanta gente. Você é imagem e semelhança de Deus. Você recebeu esse poder, essa força, que
que o autor do Eclesiástico não sabia ainda, mas que nós sabemos que essa força tem nome, que esse dínamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, é o Espírito Santo, essa força do alto que nos revestiu e que nos leva, portanto, a dominar. O ser humano, o cristão, não pode ser dominado por nada e nem por ninguém. Essa antropologia fraca, desse ser humano fraquinho, desse ser humano medíocre, não é baseado no Evangelho. Eu não consigo dominar esse ímpeto que eu tenho, eu não consigo dominar o meu temperamento, eu não consigo dominar os meus desvios sexuais, eu não consigo dominar o meu vício, a minha obsessão do cigarro, eu não consigo dominar a minha compulsão alimentar, eu não consigo. Você consegue dominar tudo, você só não domina quando se deixou conformar com esse mundo. Então é a primeira coisa que eu preciso me convencer. O mundo está me treinando para ser daquele que é o Senhor desse mundo, e aquele que é o Senhor desse mundo é o encardido, que tem um objetivo muito claro e muito definido: afastar você do reino de Deus. Mas a palavra está dizendo a você: você recebeu de Deus a graça, você pode dominar tudo que está nessa terra. Ora, o ser humano aprendeu a usar isso em muitas áreas. Ele aprendeu a usar isso, por exemplo, na ciência. Você quer uma força mais extraordinária do que a água? A água, da natureza mesmo falando, é a maior força que existe. Pois o ser humano dominou a força da água, canalizou a força da água, e aprendeu a tirar da força da água a eletricidade, sem a qual nós não teríamos os grandes meios de comunicação. O ser humano é capaz de dominar animais, de treinar feras terríveis e poderosas. O ser humano consegue dominar até mesmo o sol, aplicando-o para si através da energia solar, da energia do vento, a eólica que chama, ou eólica, ventólica, a energia do... O ser humano consegue dominar, o ser humano consegue dominar os terremotos. Você vai num país feito Japão, por exemplo, aonde tem terremoto de uma hora para outra, que treme e rebenta tudo, e eles constroem aqueles edifícios imensos que resistem aos terremotos. Ele consegue dominar os desvios da temperatura, consegue fazer um telhado que resiste 1,5 metro, 2 metros de neve que vai se acumulando, não sei quantas toneladas. Consegue dominar, por exemplo, a energia através dos motores automotores, dos grandes automóveis, dos aviões. Mas, quando o ser humano não sabe para onde vai, acontece igualzinho aconteceu com a Colômbia. Com toda a tecnologia, o ser humano sabe sair do espaço. O problema é voltar. Na hora da volta. Essa imprevisibilidade do ser humano. O ser humano já conseguiu dominar coisas espetaculares. Colocar a favor de si a tecnologia e fazer um mundo muito mais fácil e mais gostoso de se viver. Quando o ser humano não se conforma com o mundo. Se há uma estrada longa, o ser humano não se conformou com isso e inventou o automóvel que vai rápido. Se ele não pode se comunicar com quem está longe, ele não se conformou com isso e ele criou o telefone. Não se conformou com o telefone e criou a telefonia, primeiro a telefonia de distância, que você pegava aquele aparelhinho e saía pela casa já falando com ele, que já tinha uma bateriazinha com antena. E chegou hoje ao telefone celular. E a maravilha hoje, cada dia inventa um novo tipo de telefone celular, onde você é capaz de passar imagem de um para o outro. O ser humano ele não se conformando com esse mundo, ele vai dando avanços fabulosos na tecnologia, na medicina, não se conformando com a doença. O ser humano criou coisas espetaculares, máquinas fabulosas, remédios espetaculares para a ajuda da vida humana. O ser humano, ele é chamado a dominar tudo, mas
o encardido, vai permitindo que o ser humano consiga dominar tudo, desde que não consiga dominar-se a si mesmo. Esse é o maior inimigo a ser dominado. É o orgulho prepotente, por isso nós vamos falar daqui a pouquinho do Evangelho. Por isso esse segredo de Jesus, que o Evangelho de hoje nos traz, para que a gente não se conforme com esse mundo. Então, se eu não tiver essa certeza, eu estou entrando numa briga para ganhar. Eu digo a você, você usa droga? Você fuma? Você bebe? Você se prostitui? Você tem tendências homossexuais ou lésbicas? Você vive o adultério? Eu digo a você, se você hoje decidir entrar nessa luta, é com uma certeza, é para ganhar. Porque você recebeu a graça de Deus de ter domínio sobre tudo o que está nessa terra. O ser humano não nasceu para ser dominado. Ele precisa exercer. E por quê? É muito importante também isso. Porque é que Deus deu ao ser humano esse poder. E porque é que, para honrar a Deus, nós precisamos com urgência retomar em nós esse poder? Porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E ao dominar essas coisas, o ser humano está proclamando: Deus é maior do que você. Ao expulsar do seu corpo uma enfermidade, Deus é maior do que você. Ao expulsar da sua vida um vício, Deus é maior do que você. Nada em minha vida é maior do que Deus, a não ser que, pouco a pouco, eu vá me conformando, eu vou pegando a forma, eu vou me modelando segundo o mundo, segundo os critérios desse mundo, desse aeon, dessa nova, que de nova não tem nada, era, que nem era, talvez só era no sentido que já foi, que já está ultrapassada, porque Cristo mesmo, ontem, hoje e sempre, já fez essa nova era ser velha faz muitos e muitos e muitos anos. Agora é a nossa hora. Esse é o nosso aeon. É agora. E cada um de nós tem que estar preparado para assumir em mim o que é que significa não me conformar com esse mundo. Para cada um de nós. O mundo tem um modelo de sacerdote. Não apresenta um modelo de padre na televisão? Nas novelas? Um padre que não incomoda ninguém? Um padre, quem sabe, que tem uma vida a partir até de uma frustração pessoal? A sociedade tem um modelo de padre. Aquele padre que fica lá na sua igrejinha, que não incomoda nada e nem a ninguém, que esteja disposto a servir aqueles que estão no poder, que não denuncia as injustiças, que não mete a mão na cabeça do povo e não expulsa para valer o encardido que vai infiltrando no mundo. Mas eu, Padre Léo, e cada um de nós padres aqui nesse acampamento temos que dizer: não podemos conformar o nosso sacerdócio com o sacerdócio que o mundo deseja. Não podemos. Ou nós nos tornamos sacerdotes, e aí a palavra, meu Deus, que tradução espetacular da Bíblia, Ave Maria, a palavra que abre o Evangelho, diz que Jesus indignou-se. O que é indignar-se? Indignar-se é não se conformar, é não aceitar. Mesmo que sejam meus discípulos que estejam tomando essa atitude de anta, como estavam tomando os discípulos de Jesus, ele indignou-se. O mundo precisa de padres indignados com esse aeon, que não se conformam. Não, eu tenho que ser sacerdote para valer. E também para os seminaristas, porque senão não vale a pena. O mundo tem uma ideia de religiosa, aquela freirinha bondosa, quem sabe,
que trabalha num assistencialismo, que também é importante essa presença lá nas escolas, nos hospitais, mas as leis que os governos vão criando, e é bom que tenhamos um senhor deputado aqui para começar a ajudar a mudar essas leis, porque se não mudar, nós desce a lei nessa lei depois, com toda tranquilidade, do mesmo jeito que nós aplaudimos. Ele sabe disso. Que vai fazendo com que os hospitais mantidos por religiosas, se não se conformam ao mundo, deixam de receber verbas federais e estaduais. Quantos hospitais, porque tem uma freira na direção e ela diz, não vou fazer aborto pelo SUS, e eles cortam as verbas do SUS, e hoje nós temos hospitais de religiosas que estão fechando, que estão vivendo na miséria, freirinhas e religiosos que estão vivendo na miséria, porque não se conformar. Não vamos nos conformar, não vamos fazer aborto, não vamos praticar esses absurdos, não vamos falsificar atestado, não vamos receitar remédio aonde não precisa, não vamos sugerir que se faça cesariana quando se pode fazer parto normal, porque quando se faz cesariana o médico ganha não sei quantas vezes mais. Essas freirinhas que não aceitam, esses irmãos que não aceitam, estão sendo jogados de lado. Louvado seja Deus, que as religiosas e os religiosos não se conformem. Quantas escolas cristãs estão falindo? Porque não recebe mais verbas, nem das APPs, porque querem uma escola alienada. Querem uma escola que ensine a tecnologia, que ensine a sabedoria, que ensine o aluno a mexer em tudo quanto é computador, mas não quer uma escola que ensine o Evangelho, não quer uma escola que tenha coragem de proclamar Jesus Cristo. Por isso há leis sérias sendo tramitadas mundo afora para acabar com a educação religiosa. Há escolas defendendo o fim da formação religiosa. E com isso, infelizmente, Deus me livre e guarde, que já fui diretor de escola católica, há muitas e muitas escolas católicas, onde, governadas por padres e por freiras, que para se conformar a esse mundo, ensina yoga, ensina terapia alternativa, ensina o poder da mente, mas não tem coragem de celebrar uma eucaristia lá dentro da mesma escola. E se não se conformar, perde alunos. O Brasil tem 2.000 escolas católicas, e 99% delas só estuda a classe alta. Os ricos que podem pagar muito, muito, porque são escolas conformadas com esse mundo. E nós precisamos mudar isso. Não vale a pena você ser padre, você ser freira, você ser um professor, para ir trabalhar numa escola que se diz cristã, mas que está reproduzindo seres humanos conforme esse aeon, seres humanos longe da verdade do Evangelho. É triste saber, meus irmãos, mas 99% daqueles que comandam nosso país, seja na política, na economia, na ciência, nos governos, passaram por escolas católicas. E o que aprenderam? Aprenderam técnicas para pisar no outro, técnicas para humilhar o outro, técnicas de safadeza, porque não tiveram a coragem de colocar um dia o Evangelho. É hora de dizer, não vos conformeis. Tomara que fecham-se muitas e muitas escolas que não tenham a coragem de se conformar com esse mundo. Mas a proposta do Evangelho é muito séria para mim e para você. Eu como religioso, como sacerdote, você como religiosa, você como pai, você como mãe, você como jovem, você tem que estar disposto. Eu não posso ser um jovem, um pai, uma mãe de família conformado com esse mundo. E o que está matando nossas famílias? A conformação com esse mundo, porque não é muito diferente entrar numa casa de família católica e de família não católica. Não se nota grandes diferenças.
Porque, infelizmente, também nas famílias católicas, a grande preocupação é com o ter, com o poder, com o prazer. É feito aquele papagaio que já falei aqui algumas vezes, que precisa cada vez mais de uma gaiola maior, de uma escada imensa, de um balanço do divertimento, do espelho da hipocrisia, mas estão sendo destruídas, massacradas, como nós estamos assistindo a imprensa, até com uma pitada de alegria mostrar pais que matam filhos, que jogam filho na parede, filho que mata pai, moleque que se droga e degola a avó e manda matar a mãe, e isso vai aparecendo cada dia, porque estamos colhendo o fruto de uma sociedade conformada com esse mundo, pois é para essa sociedade que a palavra diz, você é capaz de dominar. Mas o que eu vou fazer, padre? O que vai adianta? Não sou o primeiro nem o último, padre. O que adianta? Eu na minha casa, eu não deixo ver certas coisas, mas aí vai na escola. Tenha coragem de brigar por uma escola que não se conforma com esse mundo. Comece. Tenha coragem de criar associações, clubes, que não estejam conformados com esse mundo, onde sua filha seja tratada como imagem e semelhança de Deus, a exemplo de Maria, e não quando ela vai para essas festinhas de aniversário, de menina de 11 ou 12 anos, em que o hino oficial da festa é a Eguinha Pocotó. Cristãos, sua filha não é eguinha, seu filho não é cachorrinho, que você manda ele sentar, deitar, fazer o que bem entender. É uma ofensa a esse Deus que me criou e criou você, imagem e semelhança dele. Olha o que o encardido está fazendo. E aí entra essa indignação de Jesus. Por que é que Jesus se indignou? Gente, que palavra fantástica de Jesus. Atribuída a Jesus, nessa tradução maravilhosa da Ave Maria. Jesus se indignou, ele se revoltou, ele não aceitou. E além de se indignar, primeiro ele chamou a atenção dos apóstolos. Segundo, deixou muito claro que era para que ninguém impedisse as crianças de chegarem até ele. Terceiro, Jesus colocou a criança como critério. Aí embaralhou de uma vez. Se a gente lê esse texto com um pouquinho de pressa, dá a impressão de que o que Jesus falou foi mais fruto da sua indignação do que de uma teologia. Está certo até o que ele diz aí no versículo 14, vendo que os apóstolos não estavam deixando as crianças, Jesus indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Até que, tá bom, mas essa segunda parte da frase, porque o reino de Deus é daqueles e daquelas que se lhes assemelham. Observe o verbo usado aqui, assemelhar. A primeira leitura falava o que de assemelhar? O ser humano é imagem. Olha, se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e só entra no reino quem se assemelha a uma criança, logo, a mais bela, perfeita, linda, maravilhosa imagem desse Deus deve ser a... Não é lógica? Jesus não estava indignado quando falou? E ele complementa, em verdade vos digo. Esse em verdade vos digo significa, então, desta forma, todo o que, aí complicou, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Eu não sei se Jesus não estava de fato indignado até aqui ainda. Parece que ele falou meio atrapalhado. Em verdade vos digo.
Todo aquele que não recebeu o reino de Deus, recebeu o reino, com a mentalidade da criança, não entra no reino. Como é que eu posso receber alguma coisa que eu vou entrar nela? Como é que eu vou receber a minha casa dentro de mim, para depois eu entrar dentro da casa? Está meio embaralhado? Não. Está dizendo que você é chamado a gerar esse reino de Deus dentro de você, a acolher, e por isso a palavra. E aí um outro detalhe, que principalmente as mulheres podem retomar Eclesiástico 17, porque segundo Eclesiástico 17, já volta aqui o Evangelho. Hoje eu vou precisar de umas 3 horas para terminar essa homilia. Eu ainda tenho uns 70 textos que eu selecionei aqui. Ao falar dessa dignidade do ser humano, as raízes dessa antropologia, a partir do versículo 5 diz. Bom, no 4 eu terminei. Deu-lhes domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, aí ó, presta atenção, mulherada. Presta atenção que você não é chamada a ser ceguinha pocotó. A única analogia à égua, aliás, até rima com essa música, talvez pudesse fazer uma paródia, se for apropriado. O livro do Cântico dos Cânticos, ele fala para ela, eu te assemelho à égua do faraó. Lá está isso, claro, mas isso porque a égua do faraó era a égua mais bonita. Era a égua mais bem tratada, era uma égona, uma égua de primeira, que recebia um vernizinho no casco, que tinha aqueles colares de ouro, tinha aquelas penas no cabelo, né? Era uma égua muito bem tratada, não é essa éguinha pocotó não, que cada um fala o que quer, não é esse não. Então as senhoras e senhoritas, da sua própria substância, de Deus e do ser humano, deu-lhe uma companheira semelhante a ele. E aí vem aquilo, pense no que nós falamos de manhã. A mulher criada por Deus, ela tem inteligência, língua, olha, olhos e ouvidos e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência, criou neles, plural, a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Eclesiástico não mostra a mulher como ser inferior, muito pelo contrário. Agora, o que você está fazendo com tudo isso que você recebeu de Deus? Está se transformando nessa eguinha pocotó? Deus colocou no homem e na mulher, porque a partir da criação da mulher, versículo 5, o resto do texto é plural. Colocou no homem e na mulher seu olhar em seus corações, para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome. Aqui nós entendemos muito bem, aliás, valeria a pena, não vai dar tempo de eu fazer aqui, você meditar o capítulo 1 da carta aos Romanos, com esse texto do Eclesiástico 17. Quando Paulo diz que o ser humano não tem desculpa de dizer que não encontrou Deus, porque Deus revelou ao ser humano, Deus se revelou ao ser humano, até mesmo nas obras da criação, mas que o ser humano, e aí vem o pecado e a indignação de Jesus, trocou a verdade pela mentira. Ao invés de servir o Criador, serviu a criatura. Deformou esse ser humano. Portanto, nós precisamos, para redescobrir essa antropologia de Jesus, essa antropologia bíblica que Jesus retomou em todos os pontos, esse capítulo 17 do Eclesiástico, que aliás, se não tivesse retomado, não seria a primeira leitura de uma missa, onde em toda a missa precede o Evangelho, que é a palavra da salvação. Ao nos mostrar essa indignação de Jesus, o
o evangelista está nos chamando a atenção para algo muito, 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 muito sério. Jesus disse, na sua indignação, mas com muita consciência, que aquele e aquela entre nós, que não se fizer como uma criança, que não acolher o reino com a mentalidade da criança, não vai entrar no reino do céu. Qual é o maior objetivo do encardido? Afastar-me, afastar-te, afastar-nos do reino do céu. Então, gente, preste atenção na seriedade do que eu vou continuar falando. Se o projeto número 1 do encardido é nos deformar, se o projeto número 1 do encardido é afastar o ser humano do reino do céu, e se Jesus falou-nos que o reino do céu, para chegar nele, precisa passar pela experiência da mentalidade da criança, um dos grandes projetos do encardido, e nesse éon, nesse mundo, creio eu, um dos maiores é afastar nossas crianças do reino do céu. Por quê? Ao afastar essas crianças, o jogo de palavras de Jesus, deixar vir as minhas crianças, não as impeçais, muito mais do que isso, você precisa se tornar como uma delas. Essa dinâmica de Jesus faz com que o encardido olhe para a criança com uma meta muito bem definida, afastando a criança do reino. Primeira coisa que o encardido pôs na cabeça, que criança é problema, que criança dá prejuízo. O mundo moderno é um mundo que tem poucas crianças. Alguns países europeus quase já não tem mais crianças. Então a primeira coisa foi diminuir o número de crianças. Porque quanto menos crianças eu tenho, menos referenciais do reino dos céus. A pedagogia do encardido continua igualzinha de Herodes. Se eu não consigo matar Jesus, eu mando matar as outras crianças todas, os santos inocentes. Então o primeiro pecado que se faz contra as crianças hoje é, primeiro, evitar filho. Como se evita? Porque Deus sabe e a igreja acolhe que os pais precisam exercer a paternidade responsável. E quando você vê nas revistas, nos jornais, falando que a igreja é irresponsável, que a igreja peca ao mandar aumentar a população à torta direita, essas antas desses jornalistas, e eu desafio qualquer um deles para um debate de forma coerente e séria, eles não entendem e não sabem o que a igreja fala sobre paternidade responsável. Eles querem desviar o problema. Agora isso está voltando à tona para falar do problema da fome. Aliás, muitos jornalistas, até de grandes jornais e grandes revistas, estão ressuscitando agora uma tese chamada malthusiana, de um pensador francês, Malthus, não sei das quantas, que dizia que, enquanto a produção de alimento acontecia numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a produção de filhos, o aumento da população crescia numa proporção geométrica, 2, 4, 8, 16, isso até ajeita furado, nem besta aceita mais. Agora, alguns jornalistas aceitam e publicam isso o tempo todo para dizer que o problema da fome é, em primeiro lugar, da igreja, porque a igreja não distribui camisinha, porque a igreja é contra o aborto. Então, primeiro lugar. Segundo lugar, já acabei de citar essa palavra, o mais hediondo de todos os crimes contra a criança, o aborto. É terrível saber que o Brasil é campeão mundial do aborto, gente. É terrível demais saber, meu Deus do céu, não dá de imaginar. Aqui o ser humano é pior do que qualquer animal. Nenhum animal. A pior fera das feras, gente. Quando uma cachorra perde um cachorrinho, meu Deus. Quando minhas cachorrinhas dão um crio, eu gosto de brincar com elas. Então tem lá 5 ou 6 cachorrinhos. Aí eu vou lá, pego os 6, coloco lá escondido. Ela vai, acha um por um e traz na boquinha assim, com a cabecinha levantada para não machucar. Como é que ela sabe quantos tem? Está lá uma patinha indo com 10 patinhos, a gente pega e tira um patinho. Como é que ela fica desesperada procurando aquele patinho? Quem disse que eles não sabem matemática? Como é que ela sabe que tem 10? Ela sabe que tem. O bezerrinho da vaca morre, a vaca seca o leite. Eu vi na minha casa uma ovelha chorando
com o filhote morto. E o ser humano faz aborto. Descendendo do macaco, vê como é que o macaco trata filhote. O pai segura os macaquinhos assim, grudadinho aqui assim no pescocinho. Coisinha mais bonitinha. O ser humano, e essa indignação de Jesus hoje deve ser muito maior. Fruto do quê? De conformar-se a esse mundo, de uma sexualidade vivida do jeito errado, na hora errada, com a pessoa errada, porque eu sou dono do meu corpo, faço dele o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Eu tenho que ter coragem de ser diferente. Mas não é só nessa área ainda. Pior, é muito pior, gente. A chaga que o demônio está produzindo contra as crianças, ele está se tornando o pior tipo de câncer que o mundo conhece. O encardido com esse projeto de destruir a criança, tem hoje, primeiro, um projeto pedagógico, escolar, onde leva a criança a um ativismo. Hoje a criança tem que entrar na escola com 1 ano e meio, 2 anos de idade, estudar durante 12, 13, 14, 15 horas por dia, falar não sei quantas línguas, saber dançar, pular, internet, computador, isso e aquilo, porque ela vai ter que competir com o mundo. Enquanto isso a criança não tem tempo de brincar, não tem tempo de ser criança, de deixar vir à tona aquilo que é o valor próprio da criança e que nós precisamos aprender. E que eu já tratei desse tema, inclusive, num acampamento. Os valores da criança. A criança tem uma alegria natural. A criança manifesta o que ela sente. Ela chora, mas para de chorar no instantinho também. Criança não guarda mágoa. Criança não fica com remorso. Criança vai com qualquer um. Basta você agachar, a criança corre e vai no seu colo. Criança manifesta o que sente. Por isso que faz a mãe passar vergonha. Ela vai lá na casa da tia. A mãe falou para ela não aceitar. Chega lá, ela pede. A mãe que não sabe onde enfiar a cabeça. Criança manifesta. Criança diz o que pensa. Criança não inventa mentira, e se ela mentir, o zoinho dela está dizendo, estou mentindo, estou mentindo, estou mentindo. A mãe descobre na hora. Mas esses valores da espontaneidade, da alegria, da partilha, o encardido está destruindo por essa educação terrível. O encardido está destruindo pela falta de contato dessas crianças com seus pais. Meu Deus do céu, hoje tem criança, gente, que nós vamos ter que fazer muita oração de cura interior, porque nunca a mãe trocou uma fralda sua. Há certas jovens moças, que quando têm os filhos, na hora de trocar a fralda, parece uma operação de UTI. Primeiro vão desinfetando, agora com aquele álcool em gel, tudo aquilo lá. Depois põe a luva cirúrgica, põe um tapador no nariz, puxa lá já aquele monte de fralda descartável, já puxa de escola, joga assim aquelas guichas lá com higipele, de pó grosso, sei lá o que mais. Põe aquela, pisa no bardinho que tem tampa, pisa a tampa. Amarrou, lixo hospitalar. Oh, tadinho. Nem viu que está com assadura. Nossas mães tinham 10, 12, 18, 21. Era até bonito você ver aquele tanto de coelho assim, com as fraldas no varal, né? A mãe passava, ficava aqui, e aquele cheirinho, dava banho na bacinha, mordia a bunda da criança. Mas e hoje? Trata a criança como? Isso é um perigo? Falta esse contato. Aí, venceu já os 4 meses de licença maternidade, já contrata uma babá. Ah, padre, olha, ela gosta tanto da minha secretária, que chama de mãe. Gosto sim. Maravilha para um filho saber que não tem mãe. Aí, quando começa a falar, já tem que ir para aula, já tem que ir para fonoaudióloga para começar a falar certo, já tem que aprender não sei quantos idiomas, porque senão não vai viver na competição do mundo. Como é que vai fazer quando ir para a Disney? E esse é um outro problema sério. Eu não sei se há um setor do mundo que se invista tanto dinheiro
E vou dizer a você, dinheiro consagrado ao encardido, do que na diversão, na literatura, nos desenhos animados e nos programas de televisão para criança. Os malefícios que se criam através do Digimon e de Pokémon da vida. Toda literatura, eu estou falando, estou assumindo, o Padre Léo está falando. E provo o que eu estou afirmando. Toda literatura infantil produzida por Walt Disney, toda, sem nenhuma exceção, é abertamente homossexualizada. Se há hoje no mundo um setor que mais defende de forma safada, como o encardido adora fazer, o homossexualismo, a destruição da família, são as produções de Walt Disney. E eu conheço católico que o sonho dele é levar o filho dele na Disney. E depois não sabe por que desmunhecou de uma vez. Por que destemperou? Porque o pai e a mãe que tem um filho com esse problema sabe quanto é duro. E eu falo de experiência própria, já tive filhos homossexuais na minha comunidade que lutaram muito, gente. Que sofrem horrores. Porque não é essa beleza que aparece no carnaval, não, no baile do gay, não sei das quantas, não é essa safadeza que se mostra por aí, não. Ele sofre, e por isso que eu peço a você, nunca condene um homossexual, porque ele sofre, ele carrega dentro dele um domínio terrível, ele não acha forças. Mas essa sociedade, esse mundo, esse aeon, está produzindo homossexualismo. Veja, qualquer um dos personagens Disney, qual deles tem família? Quando aquela menina mata lá, manda matar o pai e a mãe para ficar com a fortuna dela. Quando aquele menino mata lá a avó dele, devia de ir no banco dos réus. Cada jornaleiro que vende as revistas da Disney, que está ensinando a criança que não tem família, que todo mundo é tio. E inclusive na escola. Por que hoje muita escola não chama de professora? Porque professora, a palavra forte, é aquele que professa. É tão forte que na igreja tem na missa a profissão de fé. Então chama de pró ou de tia. Porque tio é aquele parente que não tem nada a ver comigo. Não tem responsabilidade comigo. Por isso o tio Patinhas, por isso o Donald tem lá o sobrinho dele, mas não é filho não sei de quem. Por isso o Mickey tem sobrinho, mas não tem irmão, não tem pai, ninguém tem mãe. A vovó Donald é avó de tudo, mas não é mãe de ninguém. É dureza, gente. Mas isso aí está educando quantas crianças de quantas gerações? É a Bíblia da criança. É a Bíblia infantil. Não vos conformeis. Ah, mas lá na escola, então eu tenho que ir lá na escola. Gente, isso é tão sério que o Vaticano, diante da explosão do fenômeno chamado Harry Potter, o Vaticano mandou investigar recentemente a literatura Harry Potter. E afirmou a Secretaria do Vaticano que até o presente momento não encontrou indícios contrários à fé nos livros do Harry Potter. Isso é uma posição oficial da Igreja Católica. Eu pediria muito a Deus que o Vaticano pudesse emitir também um parecer, porque tenho absoluta certeza que é isso que estou assumindo por conta própria que a minha igreja assumiria, especialmente quanto ao Walt Disney, que vai ensinando o que para a nossa criançada? A falta de valor moral. Onde está Deus? Onde está uma família que celebre? Compare qualquer revista do Disney com as revistas, por exemplo, da Mônica, do Maurício de Souza. Coisa nossa, coisa aqui do Brasil. Maurício de Souza, todos os seus personagens têm pai, têm mãe. E uma coisa fantástica que eu acho no Maurício de Souza, o Cebolinha é parecido com o seu Cebolão, com a Dona Maria Cebola, a mãe dele. O Cascão é parecido com o seu Cascão. O Chico Bento é a cara do seu Bento. Ele vai à missa, tem o Padre Lino. Ele é amigo até do Nholau, que ele rouba umas goiabas lá de vez em quando.
ele vai na escola, a professora, quando ele falta aula ou mente, ela vai na casa dele. Percebe a diferença? A gente descobre quando tem Deus. Mas meu filho quer ler revista, tá bem? Então leia revista dessas que pelo menos ensina os valores. Jesus se indignou e hoje ele está indignado. Gente, esses desenhos da Hanna-Barbera, por exemplo, pegue Tom e Jerry. Que valor está ensinando para a criança? Briga constante. Que você deve lutar para eliminar o outro. É um Big Brother moderno. Que não tem perigo nenhum. É o absurdo dos absurdos. O ratinho lá de cima. O ratinho, o Jerry. Lá de cima do 8º andar de um prédio. Ele está lá de butuca. Quando o Tom vai passar lá embaixo, com o rabinho ele empurra um piano. E o piano cai em cima da cabeça do Tom. Mata? Não. Ele amassa e sai. Está ensinando a criança, pode usar droga, não tem perigo nenhum. Está dizendo à criança, viva de qualquer jeito. Está ensinando reencarnação para a criança. A criança vai aprendendo devagarinho. Gente, vou chegar mais perto para falar uma coisa a vocês. Até as festas mais essenciais da nossa fé, Natal e Páscoa, o encardido deu um jeito de transformar nesse aeon. Por isso que o Natal das nossas crianças é baseado no Papai Noel. Veja, você quer um elemento mais lindo para uma criança do que montar um presépio? A família se reunir para montar um presépio, aquilo marca para o resto da vida na criança. O menino Jesus que vai nascer. Que coisa fabulosa. A Nova Era criou esse personagem do Papai Noel. Ah, é verdade que ele se baseia em São Nicolau. A serpente também começou com esse argumento, é verdade. Esse Papai Noel que é um velhinho falso, porque tem barba falsa, cabelo falso, que só aparece de vez em quando, como que para dizer para as crianças que esse Deus que vai nascer está velho, que esse Deus que vai nascer está acabado, que o mais importante do Natal é você se vestir com aquela roupa medonha, apavorante que o Papai Noel usa, uma roupa vermelha, que a gente sabe muito bem, que até boi não gosta dessa cor, quando vem a cor de cor vermelha já sai correndo. Coloca lá uma árvore de Natal que não tem nada a ver com a origem da árvore de Natal. Por isso é uma árvore falsa, com as bolas falsas. Quebra para ver o que tem lá dentro. Colorido e não tem nada. E a criança fica passando, esperando o Natal para ganhar presente, consumismo puro. E Jesus onde ficou? Mas eles não ficaram satisfeitos de fazer isso só com o Natal. Eles quiseram também fazer com a Páscoa. E hoje a nossa Páscoa é para ganhar ovo de chocolate. O símbolo da Páscoa para muita criança é o coelho da Páscoa. Pois está na hora de nós cristãos dizer: a Páscoa e o Natal na minha casa não será conforme esse mundo. E eu digo a você, na minha casa em Betânia, eu fiz essa proposta e meus consagrados acolheram. Na minha casa nós vamos montar muitos presépios, mas não vai ter, se Deus quiser daqui para frente, nunca mais, nem desse tamaninho a figurinha do Papai Noel. Porque está na hora de falar para as crianças que a verdade do Natal é um Deus que liberta e não a mentira que traz esse presente. Está na hora de termos a coragem de mostrar para as nossas crianças esse Deus que vem nos libertar, mas em primeiro lugar é preciso que eu e você adultos tenhamos a coragem de não nos conformar com esse mundo. Ah, padre, mas aí a criança não vai ficar cheia de trauma. Sabe o que dá trauma em criança? Apanhar? Eu apanhei, não tem trauma nenhum. Amo meu pai e minha mãe. Benção, pai, benção, mãe. Pobreza? Quanta gente pobre, a gente vai no Nordeste, que é povo pobre, feliz da vida.
que dá trauma em criança? É falta de amor, falta de colo. E é por isso que nesse dia que nós celebramos Nossa Senhora, e hoje Maria olha para mim e para você, não vos conformeis com esse mundo, nós olhamos para ela como mãe e pensamos que coisa fabulosa é Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma pedagoga tão fabulosa que ela até hoje só apareceu ou para criança ou para quem se fez como uma criança, para mais ninguém. Tanto que Jesus entregou a mãe para São João, o mais criança da turma. Talvez seja por isso. O nosso índio Juan Diego, São Juan Diego, era uma criança na fé. Bernadette de Subiru, uma menininha que estava naquele lixeiro em luz. Os 3 pastorinhos, as crianças de Medjugorje. Ah, mãe, pai, chama Maria para ser a pedagoga do seu filho. Se Jesus, sendo obediente a ela, crescia em idade, sabedoria e graça, e não se conformou com esse mundo, com certeza, tendo Maria como mãe, nós também formaremos crianças que se tornarão jovens e adultos, indignados contra esse mundo e com o coração mergulhados no reino de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.